entendeu? Hoje em dia é normal você ver nas casas a televisão ligada, o rádio ligado e ninguém tá prestando atenção. Porque parece que é necessário aquele barulho de fundo para você conseguir fazer as suas coisas. E é muito difícil hoje em dia porque como nós estamos sendo hiperestimulados o tempo todo, não só pelas mídias no geral, mas até por coisas mais simples. Às vezes nós estamos no nosso quarto, fechamos nossa porta, não tá nenhum barulho, não tem nenhum barulho para nos incomodar. Mas nós estamos tão agitados com o nosso dia a dia que nós não sabemos mais silenciar a nós mesmos. Porém, em algumas situações é um pouco complicado, né? Por exemplo, na igreja, às vezes nós vamos lá para rezar. Claro, nós vamos na igreja para rezar. Então é normal que nós cheguemos lá e não consigamos rezar. Isso não deveria ser normal, isso não é normal, mas infelizmente se tornou comum. Olá pessoal, salve Maria! Salve Maria Imaculada! Hoje nós viemos aqui gravar esse vídeo em continuação à série de vídeos do Cristão e o Mundo Moderno. E hoje o tema é o cristão e o silêncio. Sobre a importância de silenciar para viver a nossa vida espiritual, para viver a própria espiritualidade que faz parte da vida cristã. E que nós não encontramos no mundo moderno, muitas vezes, não é mesmo? É uma forma de oposição ao que nós encontramos no mundo e que atualmente nós temos certa dificuldade dentro da própria igreja, um local mais silencioso. Muitas vezes nós esperávamos que ali fosse o local onde tivesse mais silêncio e infelizmente nós encontramos um lugar onde há mais barulho. Então a importância do silêncio é para que a alma possa escutar aquela voz silenciosa, né? Parece uma oposição, mas aquela voz silenciosa que está dentro dele. Então sem o silêncio nós não somos capazes de escutar essa voz. E somente através do silêncio. E é muito difícil hoje em dia porque como nós estamos sendo hiperestimulados o tempo todo, não só pelas mídias no geral, mas até por coisas mais simples, nós perdemos a afeição porque nós somos hiperestimulados. Então, ficar em silêncio, não é só em silêncio o problema, mas até sentir certo amor e paixão pelas coisas menores. Por exemplo, só observar as flores, o jardim, etc., não traz mais alegria. E, consequentemente, o silêncio é algo penoso para muitas pessoas. Algumas pessoas têm horror ao silêncio, porque quando nós estamos em silêncio, muitas vezes nós estamos sozinhos. E estar sozinho consigo mesmo faz com que você ouça a sua voz interior e isso mostra a você o que está errado. Mas não só isso, né? O silêncio, principalmente, nos evidencia mais a voz de Deus, porque Deus não fala conosco como falam as outras pessoas. Nós não escutamos a voz de Deus pelos nossos sentidos, no sentido da audição, mas nós escutamos a voz de Deus de uma forma diferente, no nosso coração, na nossa mente. E para nós escutarmos, precisamos silenciar. Isso tem sido muito difícil, né, no mundo moderno, como você já falou. A superestimulação realmente dificulta muito as pessoas de estarem em silêncio. E isso acontece em vários âmbitos. O silêncio e o ficar parado, o que isso significa? No sentido de que você não está realizando nenhuma ação que tenha um resultado imediato. Por exemplo, desde você se organizar, estudar, você está fazendo algo. Nesse sentido que eu me refiro ao ficar parado, significa você não fazer absolutamente nada e ficar em silêncio. Essas duas situações, esses dois estados são extremamente difíceis, porque nós somos martas agitadas que ao invés de parar e realizar uma breve oração, veja bem, para que você realize a oração é necessário que você se acalme. E esse parado significa isso, que é um estado em que você para de fazer o que você está fazendo e se concentra na próxima etapa. Então, é uma etapa intermediária, o estar parado. Ela não é a finalidade em si, mas é necessário para a execução da próxima tarefa, que seria a oração. E também o silêncio. Porque se você não está em silêncio, a oração fica muito difícil, porque você precisa forçar uma voz cada vez mais alta, e a oração silenciosa, às vezes, fica muito difícil de se realizar, certo? Isso me fez pensar que não existe só o silêncio exterior, mas o silêncio interior também.
Então, às vezes, nós não estamos falando nada e não há nenhum barulho para nos incomodar, mas nós estamos tão agitados por dentro, há tanto barulho dentro de nós que nós não conseguimos fazer nossas orações, nossas meditações diárias. E isso também está ligado com a superestimulação. Nós estamos tão superestimulados o tempo todo que nós não conseguimos parar e contemplar, por exemplo, que é algo específico da meditação. É por isso que a meditação tem sido tão difícil para as pessoas, para os cristãos de hoje, porque o mundo não colabora para que nós estejamos em silêncio, mesmo que as coisas exteriores colaborem, né? Às vezes nós estamos no nosso quarto, fechamos nossa porta, não está nenhum barulho, não tem nenhum barulho para nos incomodar, mas nós estamos tão agitados com o nosso dia a dia que nós não sabemos mais silenciar a nós mesmos. Por exemplo, nesse caso entra no sentido da distração. Então, como tu falou da hiperestimulação, nesse caso somos uma geração que nasceu num mundo assim, não é nem necessário a hiperestimulação externa, porque, como tu já falou, de tanto que já foi visto, o presencial, o sentido, que você internamente não consegue se concentrar. Consequentemente, a oração fica meio cortada, no sentido de que você fica pensando outras coisas. Por isso que a etapa inicial do silêncio e do estar parado, sem fazer nada, reflete, tem consequências muito benéficas, traz frutos benéficos, porque você se prepara para a oração. Então, a oração não pode ser feita de qualquer forma, e o silêncio é fundamental para isso, tanto interno quanto externo. Então, o que nós podemos fazer diante disso? Nós podemos fazer isso particularmente na nossa casa, reservando um dia para ficar em silêncio e nos esforçando para aquietarmos a nós mesmos e os nossos barulhos interiores, não somente os exteriores. Porém, em algumas situações é um pouco complicado, né? Por exemplo, na igreja, às vezes nós vamos lá para rezar. Claro, nós vamos na igreja para rezar. Então, não é normal que nós cheguemos lá e não consigamos rezar. Isso não deveria ser normal, isso não é normal, mas infelizmente se tornou comum. É muito comum nós entrarmos numa igreja e estar lá no Ministério de Música cantando, ensaiando, e nós não conseguimos nem nos concentrar para rezar. E aí já não é mais culpa nossa. Eu entendo que eles estão lá para servir e com a música, né, com as suas vozes e instrumentos. No entanto, tem pessoas que, como nós, vão antes à missa para rezar o Santo Terço, orações mais piedosas, em um momento de contemplação e silêncio. Então, é necessário um momento de preparação para a Santa Missa, e isso envolve o silêncio, certo? Não são todas as paróquias que nós vamos que se reflete assim, mas algumas o barulho é insuportável. Mas, aí o que eu estou dizendo, aí é necessária uma oração vocal cada vez mais alta. Por quê? Porque você já não está mais escutando. Uhum. Porque tem muito barulho. Isso atrapalha. Quando nós estamos rezando o Santo Terço antes de começar a missa e o ministério vai cantando e aumentando cada vez mais, nós vamos aumentando a nossa voz. Eu acho que é justamente por isso, porque se torna mais fácil. Não escuta daí. A concentração. E nós vemos que isso já é o problema da música, né, que está inserida. Que são músicas que não são litúrgicas, instrumentos que não são litúrgicos, como guitarra, bateria, violão, etc. Todos os instrumentos, eles ferem demais os nossos ouvidos e não são condizentes com o ambiente de oração. Por isso que eles não são litúrgicos. Infelizmente, esses instrumentos e essas músicas que não são litúrgicas se inseriram na liturgia, né, na Santa Missa. E daí esse acaba atrapalhando os sentidos, né? Os sentidos eles não podem ser excluídos, mas eles podem ser conduzidos. Então, o que eu estou dizendo é conduzir, o silêncio é conduzir os seus sentidos para uma contemplação, entendeu? Então, tu não pode excluir da tua vida os seus sentidos. Tu não é um anjo que é puro espírito, pura inteligência, que não tem um corpo. Nós temos um corpo, nós temos sentidos e nós temos que adaptá-los. Justamente por isso que não significa que nós vamos sempre rezar em total silêncio e fazer as coisas em total silêncio. Há músicas que nos elevam e nos ajudam a rezar. Por exemplo, o canto gregoriano. Quando eu estou rezando, a música gregoriana me ajuda ainda mais se eu estivesse em total silêncio. Porque ela é propícia para isso. Da mesma forma, a leitura exige uma concentração. E às vezes o silêncio total,
ele ajuda, mas também a música gregoriana, a música instrumental também ajuda. É porque para ficar em silêncio é necessário, não é uma condição, não é uma tendência natural nossa. Então parece que é necessário uma violência para ficar em silêncio. Só que quando você tem agentes, nesse caso o canto gregoriano, que conduz os seus sentidos de maneira correta, não é necessário esta violência para ficar em silêncio, porque naturalmente você fica em silêncio. Tu não vai conseguir sair super estimulado com o gregoriano. Eu já vi padre batendo palma com o gregoriano. Foi uma coisa que eu fiquei surpreso, mas ok. Mas porque essas músicas, difícil. Elas nos ajudam a acalmar, elas acalmam o nosso interior. Então, o silêncio interior, ele vai estabelecendo com esses cantos. Por isso que, né, as missas deveriam ser sempre celebradas com o canto gregoriano. Se você não teve essa oportunidade ainda de assistir a Santa Missa com o canto gregoriano, já digo aqui que é uma experiência maravilhosa e nos eleva a alma até Deus. É muito bom. Nesse caso, o ambiente externo não está silencioso, mas o interno está. Mesmo o ambiente externo tendo uma música, eles não está silencioso, mas o ambiente interno está silencioso, ou seja, foi bem conduzido. Então o que a gente pensa, espera, por exemplo, da igreja, é que seja um ambiente preparado para que nós possamos ficar em silêncio, não necessariamente o silêncio absoluto, como você falou, mas o silêncio contemplativo. E também dentro das nossas casas. Às vezes a gente está muito agitado, com muitos afazeres, e às vezes alguns minutos, não precisa ser muito tempo, assim, pelo que a gente já notou. Mesmo que a gente fique uma hora, não em total silêncio, mas uma hora reservada para a contemplação. Não é totalmente silenciosa. Entendeu? Hoje em dia é normal você ver nas casas a televisão ligada, o rádio ligado e ninguém está prestando atenção. Porque parece que é necessário aquele barulho de fundo para você conseguir fazer as suas coisas. Porque se você está fazendo, por exemplo, você está cozinhando, está lavando a louça em silêncio, você vai acabar ouvindo a sua voz interior. E hoje as pessoas não querem isso. Então parece que precisa sempre estar algum som, algum barulho de fundo, seja televisão, rádio, celular, um vídeo no YouTube, uma música. É difícil você ver uma casa silenciosa com pessoas habitando nela e fazendo alguma coisa. O trabalho manual é mais difícil ainda, mas vamos colocar algo mais importante ainda que o trabalho manual desse sentido. O almoço, a janta, os momentos de alimentação, porque esse momento a pessoa pode ali se questionar ali no comentário, não, mas não consigo fazer sem uma música ou sem escutar algo. No entanto, o mais grave é na hora do almoço, por exemplo, na hora da janta. Porque é um momento sagrado, então tende a haver silêncio. Até para você fazer uma oração antes, agradecer pela refeição. E se tornou comum se ter uma televisão na cozinha e estar sempre ligado nas horas das refeições. Então, isso é bem problemático, é algo presente no mundo moderno. Quando vem um debate no meio do almoço, que as pessoas não conseguem ficar em silêncio, a pessoa não consegue entender que aquele momento ali ele é a princípio para a alimentação, e a alimentação é parte do sagrado. Tanto que quando você está almoçando com outras pessoas, sei lá, sua família, que você às vezes não almoça junto, sua família, seus avós, seus tios, se todo mundo fica em silêncio por algum momento, alguém vai estranhar e vai dizer, nossa, que silêncio, como se fosse algo estranho, absurdo. Ela vai falar que estranho. Então, deixamos aqui algumas dicas para vocês. Façam essa experiência, né? Pelo menos um momento do seu dia reserve para ficar mais em silêncio com você mesmo. Silêncio exterior e também, principalmente, em silêncio interior. E outra coisa, para finalizar, não é necessário que você saia da sua casa ou vá para um acampamento ou vá para algum movimento, sei lá, suba na montanha para ficar em silêncio. Esses locais são propícios, isso é fato. No entanto, a experiência cotidiana é muito mais eficaz do que experiências ímpares como essa. Entende? Porque acontece só de vez em quando, em momentos específicos. A sua vida cotidiana é todo dia. Então, na vida cotidiana, você precisa realizar esse silêncio. Isso não quer dizer que você também não possa fazer essa experiência. É muito benéfico, porque a vida no interior, né, num sítio, um lugar mais afastado,
propicia muito silêncio porque lá não, às vezes não há barulho de carros, como há na cidade, e entre outros barulhos que são comuns às cidades grandes, né? A área urbana. Então é interessante fazer essa experiência porque o ambiente vai te ajudar. Mas viva isso no seu dia a dia. E em relação à igreja, procure aquela igreja, né, mais silenciosa, se você tem essa oportunidade. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que você acha sobre esse tema, se você gostou do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E também de acessar o nosso podcast. Isso. Tá o link aqui embaixo do Spotify. E até o próximo vídeo. Salve Maria!